Aí você mencionou aí que os municípios eles têm a condição de promover a atratividade via uma renúncia fiscal que para ele é vantajosa. Só que a gente vai ter agora aí uma reforma que vai entrar em teoria, começa a entrar em vigor em 2026, que é a reforma tributária. E esses papéis mudam um pouco, você passa a ter o imposto de valor agregado. Como é que, eu não estou acompanhando, não sei se você acompanhou, como é que fica essa questão com o município? Ele vai poder continuar dando esse tipo de benefício ou ele perde esse recurso com essa reforma? Olha, para te falar a verdade, né, esse não é um assunto que eu vou dominar e falar com toda a destreza em relação a essas questões específicas da reforma tributária. Agora, a gente sabe que vai ter um impacto, sim, né? E o que eu estou orientando, principalmente os gestores públicos, né? Independentemente do que vem em termos de reforma tributária, o município ele não pode ficar só esperando a arrecadação por meio de impostos ali diretos, né? Por exemplo, um IPTU, de produção, né, industrial, da CEFEM, da mineração, né? Eu tenho que pensar em diversificar. Então, quanto melhor eu conheço o território, mais eu vou conseguir fazer essa diversificação. Então, eu vou diluir isso na medida em que eu não vou deixar o meu município dependente. Tá? Então, eu tenho que ser um inconformado mesmo no território. Né? Então, o prefeito ele tem que pensar em várias áreas. Ele tem que colocar, distribuir os ovos ali em várias cestas. Né? Eu sei que, às vezes, o município ele tem, por exemplo, os produtores de café, né, de gado, a base do agronegócio. Qualquer município que tem uma base exportadora forte, hoje, está preocupado com essa questão das tarifas dos Estados Unidos. Né? Então, isso é um fato. Agora, o município que tem ali a sua economia girando basicamente em função de serviços e impostos locais vai ser pouco afetado. Que é o caso, por exemplo, do município de Belo Horizonte, né? Que basicamente impostos que não dependem de economia externa. É muito focado ali no comércio, no serviço. Muito embora é praticamente impossível você ter uma ação dessa, por exemplo, de tarifas e a economia mesmo de Belo Horizonte não ser afetada. É impossível porque está tudo conectado, né? Os mercados estão conectados. Mas o que eu falo para os gestores é isso, vamos olhar nesse momento do plano diretor, por isso que eu falo que o plano diretor é uma lei muito importante, não é algo só para quando vier o promotor aqui me bater na porta, você tem aí o plano diretor? Ah, tem, tá aqui. Mas você nem sei para que serve. Né? Serve para não me incomodar, mas não é para isso. Então tem como você trabalhar o seu plano diretor em diversas áreas, ali do turismo à mobilidade, ao desenvolvimento rural. Só para você ter uma ideia, até outro dia, falo outro dia, mas né, o Estatuto da Cidade tem aí, né, desde 2001, né, ajustando essas questões do planejamento territorial, e antes do Estatuto da Cidade e até meados de 2010, boa parte dos planos diretores, eles basicamente falavam da política urbana. Então, o plano diretor é um instrumento da política urbana. Plano diretor de desenvolvimento urbano. Né? Então, é um equívoco. O município, ele é urbano e rural. Então, aí você traz uma possibilidade a mais. Então, quando a gente fala de usar o plano diretor para atração de investimentos, aí você perguntou sobre a reforma tributária, você vai pensar em diversificar as suas formas produtivas, porque quanto mais você produz, por mais que você vai ter ali uma carga de impostos, você vai ter uma diversificação de atividades e você vai ter uma produção maior que vai resultar num montante maior de produção e de renda no seu município. Então, você consegue construir esse caminho por meio de um bom planejamento territorial e não restringir muito. O plano diretor é só urbano, esquece das áreas rurais. O que eu posso fazer de políticas públicas para fomentar o desenvolvimento econômico no meu município nas áreas urbanas e nas áreas rurais? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E muitos gestores, às vezes, acham que a área rural é só... isso aí é para o INCRA. Não é comigo. Eu já percebi isso e já ouvi isso várias vezes. A área rural, eu tenho que preocupar em fiscalizar aqui, monitorar a área urbana. É um erro. Né? É uma opção de gestão do território... Que não está considerando... Que não está considerando rural e que está deixando uma oportunidade de lado. Né? Às vezes ninguém vai pontuar, ninguém vai... Eu nunca vi um promotor de justiça, por exemplo, ou alguém chegar no Ministério Público, vou fazer aqui uma ação civil pública contra esse município, porque o plano diretor só fala da área urbana. Eu nunca vi isso. As pessoas não estão preocupadas com isso. Né? Mas quando às vezes perde
um recurso... É igual o caso aí, né? Exatamente. Né? Aí é que vai se preocupar. Mas você tem visto nessa sua experiência de atuar junto com os municípios, vocês participam da rede Cidades Digitais, você tem percebido um interesse maior, genuíno, os prefeitos estão se envolvendo, vocês estão sendo mais consultados? Como é que está o movimento do mercado nessa direção? Perfeito. Sim, a resposta, para ser bem direto, Roger, é sim. Né? Os prefeitos estão preocupados cada vez mais com o território, até mesmo porque tem acontecido uma série de eventos que incidem no território. Né? Então, hoje, a gente fala dessas questões, por exemplo, Minas Gerais, que é muito forte, a questão da mineração e a questão das barragens. Né? Então, na medida em que você pode ter risco de ruptura de barragem, você tem ali uma atenção em parte do território, né? E boa parte dos empreendimentos de mineração eles vão estar em áreas rurais, né? Mas a extensão hidrográfica pode passar por área urbana. Então, você tem ali uma mancha de possível, né? Em uma situação de ruptura de barragem, você vai pegar desde a área rural à área urbana. Então, nesse sentido, o gestor fica ali atento a isso. Você tem uma série de eventos atmosféricos, climáticos acontecendo que chama a atenção dos prefeitos, dos gestores, né? Risco geológico, risco hidrológico. Isso tudo traz atenção para o território. Né? Isso tudo está muito em voga hoje. Né? A questão ambiental está muito em voga porque ela incide no território e lá estão as pessoas. Então, nesse sentido, eu estou vendo assim, uma crescente preocupação. Eu não estou vendo a ação e a preocupação em planejar o território crescendo da mesma forma, né? Mas a gente vê a preocupação crescendo, porque são vários eventos acontecendo. A preocupação está maior com o risco, né? Exato. A preocupação está maior com o risco, né? E também está maior em responder, às vezes, os órgãos de controle quando são cobrados, né? Quando os municípios são cobrados. A gente acabou de passar recentemente por um caso que nós conduzimos, que foi o ajustamento de condutas do município de Guapé. Né? Lá, vários empreendimentos imobiliários foram embargados, né, pelo Ministério Público em uma ação civil pública que envolveu empreendedores de parcelamento solo, e prefeitura, e Câmara de Vereadores, e nós fizemos toda a parte técnica de condução desse processo, da elaboração do plano diretor de Guapé. Eles não tinham plano diretor e aprovavam parcelamento do solo mesmo sem ter o plano diretor. Então, eles foram pontuados, ali, autuados a cumprir esse rito obrigatório, que é o plano diretor. Né? O empreendimento foi parado ou ele continuou em paralelo? Vários empreendimentos foram, de fato, embargados ali, por esse motivo. Né? Então, o que aconteceu? Tem um dispositivo dentro do Estatuto da Cidade, chamado artigo 42B, né, que dá prerrogativa ao município fazer alterações no zoneamento, né? Vou ali expandir o perímetro urbano. Então, eu tenho que observar o artigo 42B. O que eu preciso fazer? Tem uma receita de bolo lá. Você tem que fazer uma análise técnica do território, urbanística, territorial, justificar tecnicamente, né? Mandar um projeto de alteração do zoneamento para a Câmara, apresentar em audiência pública, e os vereadores vão fazer o papel deles lá, que é legislar, aprovar ou reprovar aquilo. Só que o município, ele não tinha nem plano diretor para acionar, para incidir nesse plano diretor 42B. Então, como que ele poderia aplicar esse dispositivo? Ele nem tinha o plano diretor. Então, o TAC foi, primeiro, o município fazer o plano diretor. Só que, desse caso, né, nós avaliamos ali vários empreendimentos, né, e desse caso acabou surgindo outras investigações. Né, para você ter uma ideia, teve a questão que culminou com a prisão do prefeito e tudo mais. Né, foi um caso bem emblemático que nós participamos, né? E hoje eu consigo perceber e dizer o seguinte, né? Eu não vou afirmar, mas fica uma pergunta para a gente. Será que se o município tivesse regular, com seu plano diretor em dia, né? O plano diretor, os empreendimentos teriam sido embargados? E eu não estou falando de loteamento qualquer com lotezinho de 360 metros quadrados, não. Eu estou falando de lotes de 1.000 metros, empreendimentos que tem até pista de pouso para um aeródromo para aeronaves, empreendimento de altíssimo padrão ali no Lago de Furnas, né? O município de Guapé é o município que tem a maior lâmina d'água de Furnas. Todo mundo falou que é Furnas, todo mundo lembra de Capitólio, né? É por isso que eu estava perguntando assim, você falou Guapé, eu falei, mas por que tem um município que eu nunca nem ouvi falar, perdão, mas por que ele está tão envolvido
com loteamento. Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando. O que tem naquele território? E outra coisa, os municípios estão perdendo pessoas, estão diminuindo de tamanho. Eu ia te perguntar isso, mas os municípios estão expandindo, estão criando loteamento. A maior parte dos municípios menores estão perdendo população, né? Você vai ficando menos atrativo. O que aconteceu? Aí você já me respondeu. Sim, mas aí que tá, Roger. Esse ponto que você colocou me trouxe aqui outras duas questões, tá? Então, só te explicar o caso de Iguapé. Iguapé é o município com a maior lâmina d'água do Lago de Furnas, né? Que teve que ser inundado uma área muito grande aqui em Minas Gerais para produção de energia, que é a hidrelétrica de Furnas, né? Que submergiu, né? Teve que inundar ali toda a cidade antiga de Iguapé. Então, Iguapé é o município com maior lâmina d'água. Todo mundo lembra de Capitólio por causa do condomínio, Escarpas do Lago. Então, veja bem, por causa de um condomínio, você vai fomentar todo um turismo numa região. Você tem aquele nome, né, do condomínio ali, e o aproveitamento turístico que pode se dar em torno do lago. Tá? E o Iguapé, ele praticamente subutiliza todo esse potencial de Furnas. Esses dias até fiz uma postagem no Instagram em relação a isso, né? O potencial que Furnas tem e nem todos os municípios conseguem aproveitar. Mas esse caso que você colocou, né, das pessoas saírem dos municípios menores e irem para os maiores, isso não necessariamente acontece. É claro que tem isso, né? As capitais são polos atratores, as cidades médias, as cidades mais desenvolvidas em uma determinada região. Mas o que a gente começou a observar, principalmente ali a partir da pandemia, tá? Quando a gente estava trabalhando em vários municípios, a gente começou a ver um crescimento exponencial de pessoas indo para as áreas rurais. E aí a gente cria um grande problema. Por quê? Nas áreas rurais, você não pode parcelar abaixo do módulo rural. Ou seja, tem um tamanho mínimo de lote para você fazer, né, que são propriedades rurais em áreas rurais. Por exemplo, em boa parte aqui do estado de Minas Gerais, você não pode dividir terras em área rural abaixo de 2 hectares. Se você divide terra em área rural abaixo de 2 hectares, você está cometendo uma infração, uma ilegalidade fundiária. Que é muito comum, o pessoal compra uma fazenda e faz um empreendimento, faz uma ruazinha ali, loteia aquilo, então Exatamente, aí a irregularidade nasce ali. Às vezes você herda, né, do pai, aí você tem ali uma propriedade, ela tem um registro no cartório de registro de imóveis, uma matrícula. Como uma área rural. Como uma área rural, aí você vai dividir aquilo ali, que vamos supor, 2 hectares, aí você vai sair dividindo ali para os irmãos, né, até o primeiro momento que um dos irmãos resolve vender para alguém que não é da família. Ou até o primeiro momento que alguém resolve, por exemplo, tenho aqui meu lote, meu terreno, mas eu quero ter o documento. Ele não vai conseguir tirar esse documento. Por quê? Porque é uma gleba que ela está em área rural, mas ela tem um tamanho menor que uma área rural. Então, por exemplo, hoje, situações como essa, a pessoa não consegue nem fazer a ligação de energia elétrica. E como que resolve Aí resolve com dispositivos criados a partir de 2017, chamados de regularização fundiária urbana, né, que é a REURB, né, que temos a lei 13.465, né, se eu não me engano, né, o nome da lei, mas se você digitar no Google aí, regularização fundiária urbana, né, inclusive eu faço parte, né, de um instituto que funciona hoje como um think tank para discutir REURB no Brasil, que é o Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária, o IBRF. Nós promovemos uma série de eventos, estamos para lançar aí agora um curso na área da regularização fundiária, e é um problema que permeia o país inteiro. Imagino, mas ele faz individualmente, por exemplo, o dono daquele terreno, ou isso envolve ter que mudar o plano diretor, aquela área tem que ser considerada como uso misto? Como é que é esse processo? Envolve uma série de questões, tá? Não necessariamente tem que envolver o plano diretor, tá? A REURB, para ela acontecer, ela independe de qualquer mexida no plano diretor. Tá? Mas, por exemplo, né, você tem ali uma coisa que a gente chama até mesmo nos moldes que diz a lei, né, um núcleo urbano informal. Então, por exemplo, às vezes a gente está no município revisando o plano diretor. Então nós vamos mapear todas aquelas áreas. Né, o levantamento aerofotogramétrico e tal. E ali, e o perfilamento terrestre, as fotografias terrestres. Ali nós estamos fazendo o quê? Aquelas caracterizações urbanísticas. Então, naquele momento ali no plano diretor, nós vamos, por exemplo, identificar os núcleos urbanos formais, a cidade formal, legal, e os informais, que diz a lei. Então, por exemplo, é muito comum, em momento que eu estou ali revisando o plano diretor,
eu já vou indicando para a prefeitura, olha, esse núcleo urbano aqui, ele está fora do perímetro urbano, então isso aqui é um núcleo urbano informal. Já tem todas as características urbanas, né? Uma pequena área urbana mesmo, com serviços, com arruamento. Muitos deles até energia elétrica tem, porque antigamente as concessionárias de energia levavam energia para esses núcleos, né? E esses núcleos hoje estão fora do perímetro urbano atual. Então a gente indica para a prefeitura, olha, e nos casos que a gente trabalha, a gente conduz, a gente cria um zoneamento específico para essa área, mas não é obrigatório. Mas a gente pelo menos indica lá, isso aqui é um núcleo urbano informal. Isso se trata com uma coisa chamada REURB, que é um processo, que é um outro processo de gestão do território, né? Que ele vai trabalhar independente do plano diretor, não tem uma obrigação, não tem um atrelamento, uma condição, tá? Mas às vezes no plano diretor você já indica. É como um tratamento de saúde. Se eu estou fazendo aqui uma análise para um determinado objetivo, encontrei um problema que não era exatamente o que eu estava investigando, eu deixo aquilo para o segundo momento.